Oi, oi, gente, bem-vindos a mais um vlog aqui pro canal. Hoje vocês vão me acompanhar aqui na minha rotina, como que vai ser a minha sexta-feira. Hoje é sexta-feira, dia 31 de julho, então vem nesse Se Arrume Comigo. O que você tá fazendo aí? Hã? Pós-banho, eu vou explicar para vocês tudo que eu uso. Eu penteio o cabelo, depois que eu penteio, eu passo esse aneto, que eu não fico sem. Passo protetor térmico e seco o cabelo. Eu uso esse da Vela, mas eu gosto muito de um azul, que vende no Salão da Gigriola aqui, e acabou e eu preciso ir lá comprar outro. Fica melhor no meu cabelo ainda do que esse. Aí eu uso, depois que eu sequei esse olhinho da Vela, passo no rosto esse creminho aqui, esse sérum da Cicatricure, que eu gosto. Aí eu venho, passo um creme no corpo. Depois do creme, eu passo um body splash do mesmo aroma. E para laricinha, eu uso desodorante íntimo. Isso daqui é muito bom. Então, agora eu vou preparar para poder secar aqui meu cabelo. Eu só vou pegar a escova que eu esqueci. Esqueci outro item que eu trouxe junto com o pente, aqui a escova, o desodorante. Eu gosto muito desse aqui de pepino da Dove. Ah, eu acho um cheirinho tão suave, tão gostoso. Eu iria secar meu cabelo agora, terminar de me arrumar, mas me bateu uma fominha. Então eu vou preparar um lanchinho aqui pra mim. E aí eu vou comer. Aí depois eu vou voltar lá pra terminar de me arrumar. Eu não gosto de deixar a louça na pia para dormir, só que durante a noite a Eduarda comeu o resto do bolo que ela já fez, né? Que eu gravei o vídeo dela fazendo. Então eu vou lavar essas loucinhas para mim poder fazer meu lanche. Vou preparar um lanchinho para mim. Vou cortar aqui o pão francês. E agora eu vou pesar. Tô com a balancinha que eu vou pesar, porque eu tô precisando de novo a voltar no meu foco, que faz 1 ano e pouco que eu me descuidei e eu ganhei uns quilinhos. Não perdi roupa nem nada, mas eu não ando me sentindo bem. Eu quero voltar para os meus 52 quilos, 53 quilos. E agora eu tô com 56,5. Então eu tô com o frango aqui.
Aqui deu 35 gramas de frango desfiado. Aí nessa outra parte aqui do pão, era bom requeijão light, né? Mas o meu acabou. E esse aqui tava na promoção, eu peguei esse. Só deixa eu ver o tanto de caloria. Porque ele é o dobro do outro. 30 gramas, 81 calorias. Então eu vou colocar só 15 gramas para dar como se fosse a caloria do light. Pronto. Vou zerar aqui. Agora eu vou colocar o queijo. Porque queijo, pra mim, eu gosto de tudo os lanchinhos, cuscuz de frigideira, tudo eu gosto de colocar queijo. Vou colocar um pouquinho pra dar um tchan no lanche. Caçadeirinha aqui da Air Fry. Vou pegar meu pãozinho, colocar aqui. A Air Fry já tá pré-aquecida. Aqui está meu lanchinho. O pão fica crocante, né? Porque coloca na Air Fry. Às vezes vocês vão se perguntar assim, nossa, a Bruna come carne no café da manhã? Sim. Ou tem que ser carne ou ovo. Por quê? Eu sou uma pessoa muito carnívora. E se eu como, por exemplo, só um pão com queijo aqui, daqui 2 horas eu vou estar morrendo de fome. Então eu tenho que ter carne ou ovo. Se eu tiver a carne e o ovo no pão, eu vou ficar muito tempo satisfeita, não vou sentir fome, não vou sentir necessidade de doce. Quando eu não coloco café, no café da manhã a carne ou o ovo, daqui a pouco eu vou estar com fome, eu vou estar querendo doce. A mesma coisa no almoço e na janta. Eu tenho que ter carne e comer aquele tanto ali que eu sinta-se satisfeita. Senão eu vou ficar com fome e logo depois eu vou querer doce em cima de doce. Então, para mim poder emagrecer, eu já tenho que começar a primeira alimentação minha com carne ou com ovo. Entende? E isso é desde o processo que eu fiz de emagrecimento. E agora eu me pesei, eu tô com 56,5 quilos. E eu quero voltar pro meu 52, 53. Aí muita gente olha pra mim, meu esposo, todos, ah, você tá boa assim, mas eu não me sinto bem. Eu não gosto de mim assim. Eu gosto de mim um pouco mais seca, sabe? Um pouco mais magra. Então eu preciso, como que fala? Focar nisso, pra mim poder emagrecer. Porque em 1 ano e meio de eu ter ido pra Sorriso, voltado, tudo, eu não me cuidei mais. Eu não calculei mais caloria, eu fui comendo por conta. Ah, quero comer isso, eu vou comer sem pesar, sem calcular, sem nada. E não comia mais saudável também. Tudo que vinha na teia eu tava comendo, eu via, eu tava comendo. E foi onde eu ganhei esses 5, 6 quilos aí nesse 1 ano e meio. Então agora eu quero focar pra mim voltar pro 52, 53 ali. Eu sei que menos vai ser complicado porque, como eu tive uma gravidez, né? E eu tive muito nova, o médico que fez minha cesárea, ele não era cirurgião, ele só era o médico ali de fazer cesárea e tal. E ficou aquela bolsinha. A minha irmã, quando ela fez cesárea, ela já fez com um médico que ele era cirurgião plástico. Então ele cobrou um valorzinho a mais ali e tirou aquela bolsinha. Então assim, eu tenho na barriga, não no braço, na perna, nada, mas na barriga eu tenho sobras de pele, sabe? Tanto da gravidez
como do processo que eu tive também do emagrecimento, que eu perdi 23 quilos em 4 meses. Então, assim, essa pele, ela é calculada, ela vai pesar na balança. Por mais que eu emagreça, ela vai pesar ali na balança. Então, eu tenho um sonho, não sei se Deus vai me permitir eu realizar, mas eu tenho um sonho de fazer uma abdominoplastia, né? Eu nunca me senti bem, porque desde solteira eu sempre fui meio que vaidosa assim com o corpo, e acredito que todas as mulheres né? Que tipo, não era daquele jeito, eu fiquei grávida, aconteceu de ficar e eu não me sinto bem. Muitas vezes meu marido tá me fazendo carinho, ele faz carinho assim na minha barriga, eu falo pra ele, tira a mão, eu não me sinto bem. Tipo, me falta até o ar, sabe? Porque eu tenho uma coisa ali que eu não gosto da minha barriga. Ela ficou deformada com a gravidez. Então, assim, não me sinto bem. Então, se alguém vir querer relar na minha barriga, eu vou recuar, eu não vou me sentir bem, me dá até falta de ar, me dá uma coisa ruim, eu não gosto, eu tenho trauma ali com a minha barriga. Então, se Deus me permitir que futuramente eu faça essa abdominoplastia, eu vou querer fazer, porque é meu sonho. Eu tinha o sonho de operar da vista, porque eu era míope, eu usava 8 graus numa vista e 9 graus na outra. Eu era míope, então eu operei, tipo, hoje eu enxergo assim 100%, e já faz 6 anos que eu operei. Então eu me sinto bem por ter realizado esse sonho, que era de tirar aquele óculos, porque por mais que eu fizesse uma lente ali que ficasse um pouco mais fina, ainda sobrava dos lados assim aquela coisa grossa, eu não me sentia bem, tampava tudo o meu rosto. Operei. Na época o Rogério tinha convênio, a gente pagou só os exames e a operação foi pelo convênio. Só que a abdominoplastia não tem como, é estética, né? Então não tem, mesmo que você tiver um convênio, não tem como fazer. Então, assim, esse é o sonho que eu tenho do meu corpo. Só que enquanto eu não faço isso, eu vou continuar me cuidando, porque eu gosto, sabe? De hoje eu poder escolher uma roupa e saber que vai me servir. Quando eu peço roupa na Shein, que eu gosto muito de comprar na Shein, eu peço ali, eu não tenho medo. Tipo, ai, será que não vai servir? Será que não vai caber? Eu sei que vai caber, entendeu? Eu não tenho esse medo. Quando eu era mais fortinha, por mais que eu pedisse GG, extra G, chegava ainda não fechava, sabe? Eu tinha assim de cintura, eu tinha era quase 100 de cintura, era 98 centímetros de cintura, era grande. Quando eu estava com 52, 53 quilos ali, eu estava com 65 de cintura. Como eu engordei, agora eu fico ali entre os 69 e 70, 69 e 70. Tem dia que dá 69, tem dia que dá 70. Depende também do ciclo, né? Que quando a gente entra no ciclo menstrual da gente também muda tudo ali, circunferência, peso, vira uma doidura. Então, assim, enquanto eu não puder realizar esse sonho, eu vou continuar me cuidando. Quero manter o meu peso, eu quero perder agora o que eu ganhei nesse 1 ano e meio, eu quero perder e voltar. E manter ali, sabe? Então, assim, eu acho que da forma que a gente tá, assim, nos momentos tanto financeiro ou psicológico, a gente tem que, de certo modo, se cuidar. Há muito tempo eu me anulei, porque bem lá atrás, meu marido ele ganhava pouco e eu tinha Eduarda. Então, minha prioridade sempre foi a Eduarda e não a mim, sabe? Então, eu tenho várias fotos, eu com 23, 24 anos, parecia que eu era uma senhora, sabe? Aí depois que eu operei da vista, eu comecei a me cuidar, eu comecei a me amar, não me anular mais, eu me tornei outra pessoa. O meu genro, quando ele viu minhas fotos do antes e depois, ele perguntou pra mim, você fez harmonização facial? Você fez alguma plástica no rosto? Não, não fiz nada. Né? Eu nem tenho condição de fazer uma harmonização facial. Né? Eu não tenho condição financeira de fazer uma harmonização, porque é caro.
Aí ele falou, mas você fez alguma cirurgia? Eu falei, não, nem botox ainda eu nunca coloquei na minha cara, pretendo pôr, né? Porque vai chegando na idade, a gente tem que se cuidar. Aí ele falou assim, mas como que mudou assim? Porque antigamente eu só me anulava, eu não cuidava de mim, eu dava preferência só pra Duda. Então, assim, a Duda usava as melhores roupas, a Eduarda sempre tinha os melhores sapatos, roupa, brinquedo, e eu ali sempre de escanteio. E com aquilo, a comida era, como que eu vou falar? O meu conforto. Então eu via na comida o meu alívio. Eu tirava na comida toda a minha frustração. E com isso eu não enxergava mais meu corpo, eu não me enxergava mais no espelho. Mas eu sempre tive vaidade, sabe? Mas nesse período eu me anulei, eu me fechei, eu me bloqueei para deixar só a Eduarda viver, só fazer por ela. Mas a gente não pode fazer isso, sabe? Tudo bem a gente cuidar da casa, do marido, do filho, mas a gente não pode se anular, porque com isso a gente vai adoecendo. Meu marido, ele tá trabalhando muito esses últimos tempos e faz um mês que eu não saio. Não saio, eu só fico aqui em casa. E o que vem acontecendo? Ele falou pra mim, Bruno, você tá batida, o que tá acontecendo com você? Por quê? Porque eu não saio e eu gosto. Eu não tô falando que eu gosto de ir lá no shopping pra gastar bem, que eu gostaria mesmo, mas eu não tenho essa condição. Mas eu gosto de ir lá sentar, ver o movimento do shopping, tomar um sorvete, sabe? Lógico que de vez em quando eu ia com ele no shopping, ele comprava pra mim. Comprava semi-joia, que eu gosto, ou um sapato, ou uma bolsa. Tem uma bolsa que eu queria de couro, ele comprou pra mim. Mas assim, não tô falando que eu quero ir lá no shopping pra ficar gastando, ficar comprando, não. Eu gosto de ir lá pra ver o movimento, ver gente, tomar um sorvete, ou comer uma porção ali, sabe? E eu fiquei um mês presa. Aí ele chegou em mim e falou, você tá muito abatida. Aí eu vi que eu tava entrando num ciclo ali, que eu podia ficar depressiva. Ontem a minha prima mandou mensagem pra mim, prima, vamos no restaurante aqui da cidade comer? Aí eu falei pra ela, eu comecei a mexer aqui com o banheiro, eu não vou não, né? Porque tô com o cabelo sujo, porque meu cabelo é assim, eu tenho que lavar todo dia. Se eu fico um dia sem lavar ele vira um sebo, que ele gruda assim na cabeça, sabe? E então eu tenho que lavar todo dia, e eu não tinha lavado no dia anterior. Então tava, ó. Aí ela falou, deixa tudo, vamos. Eu falei, quer saber? Eu vou. Aí eu cheguei lá no restaurante, aí sentada conversando, eu falei pra ela, nossa, eu tava precisando disso, porque eu tava muito presa. E foi bom eu tirar aquele momento, deixei banheiro, deixei tudo. E porque eu melhorei, sabe? Aí eu cheguei, depois lavei o banheiro, limpei a casa e tomei um banho. Daí a Eduarda tinha feito os bolos, eu levei lá, ela veio buscar a gente de carro. Eu levei lá os bolos dela, eu vou fazer um macarrão aqui pra gente. Aí minha tia, depois a gente come o bolo. Daí eu falei, não, gente, né, eu tenho janta lá em casa. Não, vamos jantar aqui e tal. Fez um macarrão que tava uma delícia. Obrigado, tia, obrigado, prima, tava muito bom. Aí a gente comeu o bolo. E isso me fez tão bem. Só de sair ali com a minha prima, com a minha filha, com a minha tia, com o meu sobrinho, né? Ele é meu priminho, mas eu falo que é sobrinho. E depois ir à noite na casa dela. Porque quando a gente fica muito dentro de casa também, focada ali só em limpar, cuidar da família, limpar, a gente vai se anulando e eu tava ficando meio que depressiva. Então, o que eu quero resumir aqui nesse vídeo? Vocês vão falar, nossa, o que deu na Bruna que a Bruna tá falando desse jeito? Porque eu sei que não acontece isso só comigo. A gente é ser humano. Então, assim, se olhe com mais carinho. Quando você vê que você está entrando numa situação que você já está ficando abatida, está ficando depressiva, vê o que está te faltando. O que estava faltando em mim era sair, sabe? Sair, ver gente, ver movimento. Então, assim, enquanto não puder fazer a minha cirurgia, eu vou me cuidar da minha alimentação. Eu quero voltar no meu peso de 52, 53. Quero voltar com a minha cintura 65. E assim, quando eu ver que alguma coisa ali, eu tô ficando muito em casa e tal, eu vou ter que sair, eu vou ter que me reunir com gente
porque lá em Sorriso eu fiquei 3 meses presa dentro de casa, o máximo que eu ia era no mercado, né? Então eu acho que volta tudo isso à tona no meu pensamento e nas condições que a gente tem, emocionalmente ou financeiramente, a gente tem que se olhar com carinho, a gente tem que se cuidar. Levantei, arrumei minha cama, fui tomar um banho. Depois do meu banho, pode ser para dormir. Eu passo creme, eu passo perfume, sabe? Eu passo as coisas, me cuido. Até meu esposo, a gente vai dormir, ele fala pra mim: Nossa, como que você é cheirosa? Como que você é cheirosa? Por quê? Você vai falar: você tá fazendo isso por causa de macho? Não, não é por causa de macho, não. Meu marido merece, mas não é por causa de macho, não. É por causa de mim mesma, sabe? Porque quando a gente faz as coisas pensando no outro, no bem-estar do outro, a gente tá se anulando. A gente tá fazendo pelo outro. Cadê o eu? A gente tem que ver o eu. Cadê eu? É por mim, entendeu? É por mim. Então, hoje, o meu vlog é de autocuidado. O que é esse autocuidado? Eu tô falando de ir pra um spa? Não. Eu tô falando de ir lá na Dolce Gabbana? Não. Eu tô falando pra ir lá comprar maquiagem da Saint Laurent? Não. Quem tiver condição que vá, que é ótimo mesmo. Deve ser excelente comprar. Deve ser uma coisa muito boa. Mas é sobre isso que eu tô falando? Não. Eu estou falando de autocuidado dentro do que você pode ter. Se você pode ter um pão com ovo para manter a sua saúde ali, manter o seu equilíbrio, coma seu pão com ovo. Se você pode ter com frango, coma com frango. Se você puder ter ali com filé mignon, coma com filé mignon. Você vai fazer dentro dos seus orçamentos, mas se cuide. Se cuide. Eu me anulei muito tempo, como eu já disse. Eu não sabia que era comprar um perfume, que era comprar um creme, que era comprar uma roupa. Muito tempo eu cheguei assim no mercado com roupa manchada de que bom, porque eu não tinha condição de comprar. Ou eu fazia para Eduarda, se eu fosse fazer para mim ia faltar para ela, então eu sempre escolhi ela do que eu. Só que meu marido, ele nunca gostou que eu trabalhasse fora, porque ele fala que eu sou muito nervosa e qualquer coisa mexe comigo, eu já fico estressada. Então ele falou: para não estragar assim, né, o casamento, a rotina da família, eu prefiro que você não vá trabalhar fora. Aí eu tentei roupa, eu tentei várias coisas, mas não deu certo. Tô me identificando com a rede social, né? Sei que tá no início, ainda tem chão para percorrer. Mas então eu falei para ele: então, já que eu não posso ir porque você acha que, né, vai me abalar muito, então você vai. E ele ganhava pouco, eu fiz ele fazer curso, ele fez curso, ele foi se especializando, ele foi subindo de cargo, assim, de nível no cargo dele, né? E foi entrando em empresa, saindo em empresa, indo pra lá, indo pra cá. E agora ele também tá querendo coisas melhores pra ele, né? Que eu sei que é pro bem-estar nosso, porque tudo que ele ganha já é transferido pra minha conta, tá? Quem mexe com o dinheiro, quem mexe com tudo aqui sou eu. Se ele precisa de 10 reais, ele me pede. Do jeito que ele recebe, já é transferido tudo para mim. O banco dele fica no meu celular. Para entrar no banco dele, precisa da minha digital e da foto do meu rosto, não é nem da dele. Então, assim, eu sei que tudo que ele faz é por nós. Se ele quer melhorar, fazer cursos a mais, é por nós. Então, quando ele ganhava pouco, eu optava por deixar a Eduarda bem vestida, a Eduarda bem arrumada, e eu fui me anulando. Eu cheguei numa fase assim que eu tava me sentindo como se eu tava no fim da minha vida, como se eu já tivesse feito tudo, já tivesse, sabe, que não tinha mais ilusão com nada, sonho com nada. E foi bom o momento que eu despertei, porque meu casamento estava para quase acabar. Porque o meu esposo também, ele, tipo, chegava do serviço, tomava banho, ficava na TV, jantava e dormia. Esse era o ciclo.
Chegava final de semana, vinha amigos meus aqui, né? Amigas, a gente assava uma carne, ele assava a carne, ele ia dormir, deixava eu lá com o pessoal. E isso não é uma relação saudável, né? Eu tenho que ter essa rotina com o meu esposo. Não que eu não possa ter com amigos, lógico, com amigos familiares, mas eu tenho que, né, sentar, comer uma carne, passear, conversar com meu esposo. Então, eu vejo que aquele momento que eu estava ali me anulando, eu também estava destruindo o meu casamento. Por quê? Porque o meu marido, tipo, ele gostava de mim, mas ele foi perdendo o interesse por mim, porque eu me tornei, como que eu vou dizer, uma pessoa fechada, frustrada, entristecida, e eu acho que ninguém gosta de ter essas pessoas por perto. Então, assim, chegou nesse nível o casamento, nesse ponto, naquela época, né? Tudo por causa disso. Então, a gente tem que se cuidar sim. E sempre que eu posso, eu faço as unhas. Eu já fiz a unha semana passada, só que passa vermelha, a gente faz serviço de casa, lasca, eu tirei. Vou pintar novamente, né? Porque hoje já é o final de semana, eu vou pintar minha unha novamente. Pedir pra moça vir aqui. Minha raiz do cabelo já tá bem grande. Apesar da Gigriola falar que quer que eu faça o cabelo só de 4 em 4 meses, porque eu gosto de fazer bem loirão. E eu cuido bem em casa com produtos bons. Só que tá com 2 meses e meio e a raiz tá gigante. Imagine eu esperar mais 1 mês e meio, vai estar aqui meu cabelo. Eu vou ter que conversar com ela isso daí, eu preciso cuidar do meu cabelo. Então é isso, conversei bastante com vocês. Eu espero que eu tenha conseguido passar para vocês a mensagem que eu queria passar. Então eu vou terminar de comer meu pãozinho aqui, vou escovar novamente meus dentes e daí eu finalizo aqui depois, né? Me cuidando ali, secando o cabelo que ele já tá quase seco de tanto eu conversar aqui, falar com vocês. Daí eu vou secar o cabelo, tudo, aí eu mostro para vocês o passo a passo. Eu secando o cabelo, escutando música, só que eu tive que desligar porque não pode. E eu quero um cappuccino, Cláudia. O que você vai fazer? Comer coxinha. Eu pedi um cappuccino, porque eu já comi um pãozinho com frango. Então tá bem, então. Acordar cedo. Tá certo? E as minhas bolachinhas. Obrigada, Cláudia. Eu gosto desse também. Eu pedi desses 6. É como que eu perco meus quilos. Bom, né? Olha o docinho entrando na veia. Então é isso, chegamos ao fim. Muito obrigada até aqui. Que Deus te abençoe.
Curte, compartilha, se inscreva, não esquece de ativar o sininho e até mais. Tchau, tchau.